Um terço dos bombardeiros russos foi destruído por drones ucranianos. A ponte da Crimeia foi devastada por um ataque secreto de bombardeio subaquático. Todos os dias surgem notícias de mais ataques da Ucrânia em território russo. Vladimir Putin está em pânico. Esses ataques revelaram algo que ele nunca quis que o mundo, e especialmente seus súditos russos, soubessem. Ele não consegue proteger a Rússia. A Ucrânia expôs a maior fraqueza da Rússia, o que é devastador para Putin. Essa é a opinião de Jason J. Smart, um analista político com mais de 20 anos de experiência, que administra um canal no YouTube onde fornece insights sobre o funcionamento interno da política russa. Ele diz que para entender como a Operação Teia de Aranha e muitos outros ataques da Ucrânia em solo russo devastaram Putin, é primeiro necessário examinar como Putin chegou ao poder. Lembre-se, Vladimir Putin não chegou ao poder democraticamente. Ele ganhou o poder porque prometeu uma coisa às pessoas: proteção. Essa proteção era necessária nos anos 1990, após o colapso da União Soviética. Mark Galeotti pintou um retrato de como a Rússia parecia durante aquele período em um artigo de 2018 para The Guardian. Observando que o gangsterismo e a ascensão dos oligarcas combinaram para criar uma situação terrível para o russo médio. Galeotti fala da nova onda de Vori, que é uma subcultura que remonta à era czarista da Rússia que decolou sob o governo de Stalin. Os Vori originais rejeitaram totalmente a sociedade russa durante a era soviética, optando por se tatuarem intensamente, criarem sua própria linguagem e até suas próprias figuras de autoridade. Quando a União Soviética desmoronou, diz Galeotti, esses gangsters Vori não desmoronaram com ela. Em vez disso, misturaram-se com a nova elite russa, criando uma raça voraz de empresários gangsters, que logo assumiram o controle da sociedade russa. Na década de 1990, tudo estava em jogo, e os novos Vori estenderam as mãos, escreveu Galeotti em 2018. O crime organizado substituiu qualquer autoridade central com essa nova raça de gangsters russos executando esquemas de proteção e enriquecendo a si próprios. Tudo à custa dos russos comuns, que talvez esperassem por um novo despertar democrático quando a União Soviética caiu. Esse gangsterismo descontrolado perdurou por cerca de 10 anos com muitos da nova elite russa, comumente conhecidos como oligarcas, também migrando para o Ocidente. Então Vladimir Putin apareceu e tudo mudou. Segundo Galeotti, os Vori se adaptaram mais uma vez, agora escolhendo trabalhar com e para o Estado, quando preciso para sobreviver. Putin, por outro lado, fez uma promessa ao povo russo quando chegou ao poder, segurança e proteção em troca de seu controle total. De acordo com Smart, depois do colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, nos anos 90, a Rússia enfrentou caos e assassinatos pela máfia. A maioria das pessoas teve que lidar com geladeiras vazias e salários atrasados. Ele está certo. União Europeia Story History Campus aponta que os rendimentos reais da população russa haviam caído pela metade. Em 1994, 32 milhões da população russa, de 148 milhões, viviam abaixo da linha da pobreza. O povo russo estava desesperado. Segundo Smart, quando Putin chegou ao poder em 1999, ele prometeu ao Kremlin que corrigiria todos esses erros. Quando ele assumiu o poder em 1999, não havia expectativas de democracia. Ele ofereceu um contrato social a eles, trazendo estabilidade para a Rússia. Mas, em troca, exijo obediência e liderança inquestionável. A estratégia foi eficaz por quase 25 anos, indica Smart. Putin manteve a ilusão de democracia ao realizar eleições presidenciais e até mesmo ao se afastar do cargo. Contudo, seu mandato como primeiro-ministro entre 2008 e 2012 foi, por alguns anos, apenas uma cortina de fumaça. Putin ainda puxava as cordas nos bastidores e, mais tarde, se tornaria presidente da Rússia novamente. Tudo isso estava bem para o russo médio, desde que o contrato social fosse cumprido. Contanto que suas vidas estivessem melhorando com Putin no comando e certamente permanecessem melhores do que eram durante os anos 1990. Eles aceitariam viver em uma democracia falsa.
Putin inicialmente cumpriu várias de suas promessas. Trading Economics diz que o crescimento salarial na Rússia tem uma média de 5,32% ao ano, entre 1998 e 2025, atingindo um pico histórico de 27 pontos, 2% em 2001, um ano após Putin assumir o comando. Isso é bem diferente da redução pela metade da renda vista em 1994. E mostrou ao povo russo que Putin estava no caminho certo. No entanto, o contrato social que Putin assinou com essas pessoas veio com uma ressalva. Além de melhorar a vida dos russos comuns em troca de controle total, Putin também seria responsável por proteger essas mesmas pessoas de ameaças, tanto internas quanto externas. Isso nos leva de volta à Operação Teia de Aranha e aos recentes ataques da Ucrânia ao território russo. As manchetes desses ataques focaram no que a Ucrânia conseguiu destruir. Através da Operação Teia de Aranha sozinha, a Ucrânia lançou mais de 100 drones de dentro do território russo para destruir 41 aeronaves russas. Segundo o Finebel, o ataque teria custado à Rússia e Estados Unidos $7 bilhões em equipamento militar e destruído 1/3 de seus bombardeiros, parte crucial da tríade nuclear russa. Perto da Crimeia, a Ucrânia também atingiu a ponte Kursk, forçando um fechamento temporário. Em ambos os casos, foram ataques secretos lançados em território russo, com a Operação Spiderweb envolvendo o envio de espiões ucranianos para a Rússia, por meses, para montar as empresas de transporte e os caminhões necessários para a greve. Agora, saiba mais sobre exatamente o que a Ucrânia fez em nosso vídeo, que cobre a Operação Spiderweb e seu impacto colateral na Rússia. As manchetes raramente abordavam o real problema provocado pela greve na Ucrânia. O problema que Smart destaca em seu vídeo é que o contrato social de Putin com o povo russo foi quebrado. E não se trata apenas de destruir materiais, é atingir a própria fundação do regime de Putin, a fonte de seu poder. Smart aponta o fato de que a Operação Spiderweb destruiu dezenas dos bombardeiros que compõem uma grande parte do aspecto aéreo da tríade nuclear da Rússia. Mostrou aos russos que eles não estavam mais seguros, porque se a Rússia não consegue defender sua tríade nuclear, o que ela pode defender? E aí reside o grande problema de Putin, que poderia derrubar todo o seu regime. Dúvidas são levantadas sobre sua liderança em toda a Rússia. O homem que se posicionou como o homem forte e fez uma promessa ao povo da Rússia de que ele seria o único a protegê-los contra todas as ameaças foi mostrado como um mentiroso. E se não for um mentiroso, ele é pelo menos o supervisor de um regime e o iniciador de uma campanha que levou a Rússia a sofrer ataque após ataque em seu próprio território. A ilusão do poder de Putin foi despedaçada, especialmente quando se trata da Operação Teia de Aranha Nota Inteligente. Ainda mais chocante foi que os drones foram lançados de dentro da Rússia. Os ataques não partiram da Ucrânia, o que sugere que o inimigo pode estar em qualquer lugar. O veterano da Marinha dos Estados Unidos da América e autor Malcolm Nance faz um ponto semelhante ao falar com Philip Ingram da Times Radio. Isso realmente exigiu um enorme número de espiões na Rússia, a cadeia logística que eles montaram para realmente montar, testar, desenvolver esses sistemas de armas. O baralho de Zelensky está simplesmente cheio de ases. Philip Ingram da Times Radio continua a falar em detalhes sobre a Operação Teia de Aranha. Entendo que os ucranianos, em outubro de 2024, criaram uma empresa na Rússia, que era uma empresa de transporte, e eles compraram os caminhões de transporte e todo o resto. Isso exigiu que a Ucrânia realizasse muito trabalho bem debaixo do nariz de Putin. Contratos foram assinados e agentes ucranianos viveram na Rússia por meses sem serem detectados para reunir tudo isso. Nantes sugere que esses agentes provavelmente negociavam no mercado negro russo para realizar a Operação Teia de Aranha, quando necessário. Sugerindo que o gangsterismo que Putin deveria eliminar ainda está prosperando, Putin deveria ter impedido que qualquer coisa disso acontecesse. Como homem forte, ele deveria ganhar todas as lutas que começam em benefício do povo russo. As pessoas que concordaram em viver sob a ditadura de Putin estão percebendo que o líder russo não está cumprindo suas promessas.
Ao iniciar a guerra na Ucrânia, ele desencadeou uma série de eventos que levaram a operativos ucranianos trabalhando internamente e atacando diretamente a Rússia. E os russos estão irritados, diz Smart. Há uma mensagem enviada por este ataque a todos os russos, incluindo todos os russos no serviço de inteligência, todos os russos no exército e ao próprio Kremlin. Sua pátria não está mais segura. Você não está mais seguro. E os russos parecem sentir isso. Smart indica postagens no Telegram com russos tentando atirar pedras nos drones dos caminhões ucranianos durante a Operação Teia de Aranha. Uma notícia indiana diz que esses cidadãos comuns, supostamente, serão recompensados por sua bravura após serem elogiados como heróis. Mas a realidade que Putin está tentando esconder é que essas pessoas nunca deveriam ter estado e nunca acreditaram que estariam nesta posição. O ato de jogar pedras representa a quebra do contrato social de Putin com seus súditos em tempo real, uma demonstração visual de que a imagem de Putin como protetor foi danificada. Agora, os russos estão sendo forçados a se protegerem porque Putin e seu regime já não estão à altura do trabalho. Uma nota inteligente. Imagine grupos de civis vendo drones, desamparados, sabendo que o governo é impotente para ajudar. Choveu no dia da Operação Teia de Aranha, enquanto aqueles com pedras nas mãos aprendiam que seus líderes não podiam protegê-los. E se essa proteção que Putin prometeu não estiver mais lá, então a pergunta deve ser feita: por que Putin está no poder? Muitos usuários do Telegram se perguntam se o aplicativo é totalmente especialista, segundo a Smart Russia. Eles estão perguntando: onde está nossa defesa aérea? Como isso é possível que isso aconteça aqui? O Kremlin não tem respostas, o que agrava o problema. A Rússia não consegue explicar como a Ucrânia realizou a Operação Teia de Aranha sem admitir os enormes níveis de incompetência necessários para permitir que a Ucrânia operasse dentro do território russo por tanto tempo. Ao quebrar seu silêncio para fornecer uma explicação, o Kremlin tem que admitir suas falhas. Isso apenas alimenta de volta a quebra da ilusão da posição de Putin como protetor da Rússia. Putin não assumirá a culpa, mas sim aqueles ao seu redor, voluntariamente ou não. Mas todo russo saberá que a Operação Teia de Aranha e os outros ataques no território russo estão acontecendo porque Putin se cercou de um regime inchado, incapaz de proteger os russos como prometido. Alguns chegam a afirmar que a liderança russa os abandonou, diz Smart. Em um vídeo que vi ontem, incrivelmente, os russos estavam dizendo em selfies que tiraram, que colocaram em suas próprias redes sociais, que o governo nos abandonou. E as pessoas reclamando, a parte importante, não eram apenas pessoas comuns. Pense no que isso significa para Putin. A própria natureza do regime que ele criou tornou quase impossível para os russos comuns reclamarem dele diretamente. Aqueles que o fazem têm o hábito de desaparecer ou morrer. Como o Washington Post apontou em março de 2017, ao destacar os destinos de 10 críticos proeminentes de Putin que já não estão entre nós. Segundo Smart, os russos comuns estão reclamando publicamente do fracasso de seu governo em plataformas de mídia social para o mundo ver. E suas acusações são apenas uma extensão daquelas feitas pelo pessoal militar russo ao longo da guerra na Ucrânia. Volte para agosto de 2024 e a contra-invasão da Ucrânia em Kursk e Ucrânia. Wire escrevia que os soldados na oblast de fronteira se sentiam abandonados. Dmitro Kliutko, que trabalha com a agência de notícias UNIAN, disse tanto durante uma transmissão ao vivo na televisão de Kiev, que foi posteriormente publicada no Telegram. Alegando ter falado com soldados de Kursk capturados, Kliutko disse: eles eram inexperientes. Há apenas um mês, jamais imaginariam se tornar prisioneiros de guerra ucranianos. Soldados contratados defendendo a região de Kursk acreditam que a liderança militar falhou com eles repetidamente. Primeiro para proteger Kursk, depois para defender as bases aéreas. Ataque da Ucrânia a partir da Rússia durante a Operação Teia de Aranha. Tudo isso soma-se à traição do contrato social que Putin criou com o povo russo quando ele primeiro chegou ao poder.
observou Smart. Neste silêncio deles, não há segurança. Na verdade, soa muito como traição, e é assim que os russos se sentem. O resultado é que eles sentem que o governo traiu o pacto social que tinha com eles. Era suposto protegê-los. Eles renunciaram a todas as suas liberdades, democracia, direito de votar e direitos civis. Em troca, lhes foi garantida segurança e proteção. A segurança se foi. A imagem de Putin como o homem forte da Rússia está despedaçada. Por um momento, considere essa ideia do homem forte russo. Muito se falou disso durante os primeiros meses da suposta campanha militar especial de Putin, com The Conversation e The Guardian, publicando artigos que mergulharam na psicologia da filosofia do homem forte de Putin. Gideon Retchman, do The Guardian, ressaltou que Putin costuma usar sua imagem de homem forte para atingir seus objetivos. Ele afirma que o Ocidente estava mais que satisfeito em tratar Putin como um vilão caricato, em vez de uma ameaça real. Olhando para trás, no entanto, está claro que o mundo exterior o interpretou mal consistentemente, diz Retchman. Desde o momento em que assumiu o poder, os estrangeiros muitas vezes viram o que queriam e minimizaram os lados mais sombrios do putinismo. Esse é um aspecto comumente subestimado da abordagem autoritária de Putin. Ele usa com frequência o poderio militar e nuclear russo para pressionar outras nações, principalmente as menores que a Rússia. Mas foi seu jogo psicológico que o tornou um grande trunfo para o povo russo. A habilidade de Putin de ampliar o poder da Rússia, enquanto parece imune a críticas das poucas nações capazes de confrontá-lo, provavelmente conquistou muitos admiradores russos. Novamente, é o contrato social em ação. Toda vez que Putin era subestimado, ele usava isso para fortalecer a Rússia e sua própria imagem como o homem forte do país. Os problemas surgiram quando esse jogo de poder levou à violência militar real. A conversa diz que a atitude de homem forte de Putin se reflete em suas ações. Ele aparenta não sentir arrependimento ou remorso por suas decisões antiéticas e seus efeitos negativos sobre pessoas inocentes. Ele também não assume a responsabilidade por resultados negativos e geralmente culpa os outros quando algo dá errado. Isso foi visto repetidas vezes durante a guerra na Ucrânia. No entanto, Putin não está apenas falando. Ele iniciou uma invasão total a outra nação. E ele não pode mais se esconder da resposta que essa invasão provocou na Ucrânia, ou do efeito que isso tem sobre seu povo. A conversa sugere que uma das opções para destituir Putin é reconhecer e validar o povo russo que busca uma identidade grupal fora do paradigma de Putin. Esse grupo era bem pequeno quando Putin invadiu a Ucrânia. Cerca de 650 mil russos fugiram de seu país após essa invasão, diz The Bell. Contudo, há um argumento de que o grupo de pessoas privadas de seus direitos pela liderança de Putin, especialmente na Rússia, está aumentando. Isso é exatamente o que a Ucrânia queria alcançar com a Operação Teia de Aranha e seus outros ataques ao território russo. Novamente, isso remete ao contrato social. Mais russos do que nunca estão irritados com Putin, estejam eles dispostos a dizer isso ou não. Isso cria oportunidades para a Ucrânia e seus parceiros ocidentais se aproveitarem dessa desilusão para enfraquecer ainda mais o controle cada vez mais tênue de Putin sobre o poder. Smart ressalta que os blogueiros pró-Kremlin da Rússia estão passando por uma mudança de percepção. Eles ainda não estão retirando seu apoio a Putin. Mas muitos, diz Smart, estão usando suas plataformas para pedir respostas nucleares às operações da Ucrânia. Lembre-se de como isso é uma mudança total na percepção da Ucrânia de apenas alguns anos atrás para hoje. Eles sempre viram os ucranianos como pessoas simples do interior. Putin pode ter cometido o mesmo erro. Afinal, ele lançou sua operação militar especial com a aparente crença sincera de que teria tudo resolvido. E resolvido no espaço de uma semana. 3 anos depois, a guerra não só continua, mas está voltando para se alojar na sua porta. É mais uma tentativa de Putin no contrato social que ele assinou com o povo russo. A grosseira subestimação de Putin de seu inimigo é mais uma prova de sua incompetência. E então, onde isso nos deixa? Putin? Smart oferece uma resposta simples. Mas agora Putin está parecendo muito fraco.
Na Rússia, quando a força se esvai, o poder também. Smart destaca o trabalho de Vladimir Pastukov, analista do Kremlin, que fez a observação em um artigo de 10 de junho para o Odessa Jornal. Putin nunca foi tão forte quanto alegava. O poder de Putin é ilusório, escreve Pastukov. É um derivado da fraqueza da Europa. Criar um sistema de dissuasão na Europa torna a guerra de Putin impossível e sua derrota inevitável. Putin não atacará ninguém se souber que enfrentará resistência. Pastukov não afirma diretamente, mas a implicação é que Putin é um covarde. Ele iniciou a guerra na Ucrânia acreditando que a venceria rapidamente. Ele foi provado errado. Agora é um homem cada vez mais desesperado que se agarra aos últimos vestígios de sua imagem de homem forte, enquanto seu regime desmorona lentamente ao redor. Smart retorna a Kursk, momento que alguns argumentam ser o início de todos esses problemas. Para Putin, a incursão em Kursk foi a primeira de uma coisa maior que ocorreu, como vemos com a Operação Teia de Aranha. Para demonstrar que Putin não controla tudo o que acontece na Rússia, seu controle é limitado. Isso é um mito. Na verdade, hoje a Rússia controla menos território ucraniano do que controlava em 2022. Como Smart aponta no começo de sua análise, esse mito está ruindo. E agora todo o país e o mundo inteiro veem que o imperador está sem roupas. Isso é o que a Ucrânia realmente alcançou com a Operação Teia de Aranha. A fraqueza de Putin como líder e como um homem forte está evidente para todos. Isso é especialmente verdade na Rússia, o que significa que agora é mais uma questão de quando, e não se, o regime de Putin vai desmoronar ao seu redor. A Operação Teia de Aranha da Ucrânia não apenas reduziu o controle de Putin sobre o centro de poder da Rússia, também quebrou o espírito coletivo russo, como você descobrirá se assistir ao nosso vídeo que aprofunda o impacto que o massivo ataque da Ucrânia teve na Rússia. E, se você gostou deste vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais cobertura dos últimos desenvolvimentos na guerra da Ucrânia.